bem, o Brasil, gente, começa agora e olha só. Em plena luz do dia. Um ambiente movimentado. Ponto turístico na capital do estado. Um homem foi esfaqueado. Sabe onde? Praça Tiradentes. Foi agora há pouco. Foi ferido no local aí, que é esse ponto turístico no centro. A nossa equipe chegou antes, inclusive, da chegada do SEAT. Registramos o momento que chega a ambulância do SEAT aí. A vítima disse que foi vítima de assalto. A polícia agora vai verificar bem essa informação, já que o local é ponto de andarilhos e também utilizado por muitos marginais, tráfico de drogas. E é claro, em meio às pessoas de bem, tem os aproveitadores e bandidos também. Tenente Dias, do 12º Batalhão da Polícia Militar, conversou com a gente. Pode liberar. Segundo a informação que ele passou pra gente, que teria sido vítima de uma tentativa de assalto aí. Aí ele tentou reagir e acabou sendo estocado na altura do peito com uma arma branca. Segundo as informações que ele passou pra gente, é a vítima. Aqui no local sem identificação. Isso, ele não tá com documento, tava um pouco alterado a fala aí. Segundo ele, fez uso de bebida alcoólica desde manhã cedo. E segundo ele conhece a pessoa aí que teria tentado roubar ele. Agora a gente não sabe, não tem certeza se foi uma tentativa de roubo mesmo ou se foi um desentendimento entre eles aí devido à bebida alcoólica. Mas ele foi atendido pelo SEAT aqui, a equipe policial que teve no local, fez os primeiros socorros e ele está sendo encaminhado para o hospital aí. Olha, nesses pontos aí, gente, é comum confusão, brigas entre eles, entre os andarilhos, moradores de rua e tal. E aí, de repente, de posse de uma arma branca, uma faca, o cara não pensou duas vezes, meteu a peixeira ali. E aí ficou o rapaz estendido na praça, até que chega o SEAT, daí chega a ambulância do SAMU, que também transporta o médico. Nós mostramos aí, olha aí, ó. Olha o que acontece aí, gente. São imagens de arquivo. Olha a confusão aí, ó. Dá uma olhada ali, ó. Chutes na cabeça, brigas. Em plena luz do dia, a moça sentada ali, do lado, tranquilo, todo mundo agredindo, o cachorrinho em volta, morrendo de dó. Vai fazer o quê? E aí, gente, o que acontece é esse tipo de coisa. O que estão pegando agora, essas pessoas aí levando lá pro Boqueirão. Retirando da Praça Tiradentes, afinal de contas, ali é um ponto turístico. Tem pessoas de todos os cantos do mundo para visitar Curitiba. Aí, de repente, ver esse tipo de situação é ruim. Então é melhor pegar e afastar, fingir que não existe. Um homem que morava dentro de um carro abandonado foi encontrado morto em Curitiba. Pode ter sido morte natural ou não? Há indícios de crime aí, hein, Bruno Henrique? Não há indícios de morte violenta, mas pelo trajeto que a polícia fez ali, conversando com alguns moradores, era um homem que vivia perambulando pelas ruas e, infelizmente, envolvido com a cachaça, Val Santos. O Irinei Pereira Moraes, de 52 anos, segundo informações, alcoólatra, vivia há anos já, estava sozinho depois de ser abandonado pela mulher, pelos filhos. Não há marcas de violências e a causa pode ser levantada, mas há indício de ter sido morte natural, decorrência, é claro, da vida em que ele estava levando. Agora é o seguinte, vem comigo aqui. Vem aqui. Ontem nós mostramos aqui o soldado da Polícia Militar que foi assassinado a tiros, curiosamente, depois de denunciar uma suposta tortura que ele teria sofrido dentro da corporação. O Wellington Ventura da Silva, 33 anos. Ele fez denúncias ao repórter Cândido de Oliveira, do programa 90, da CNT, do meu amigo Roberto Ascioli, Cristiano Santos e toda a equipe. Ele acabou sendo morto uma semana depois, dentro de casa. Você não viu a entrevista dele ainda? Então roda a entrevista que ele gravou uma semana antes de morrer. Pode liberar, vai lá. No curso de soldado de 2012, do ano passado, eu sofri vários tipos de tortura, física, psicológica, por parte dos coordenadores. E tá aqui a documentação, né? E daí estive na corregedoria. A corregedoria, as 3 vezes que eu tive, foi infeliz, não fez nada a corregedoria da Polícia Militar. Estive no GAECO e os promotores acolheram a denúncia e aceitaram, me trataram bem, né? Inclusive, hoje eu me encontro afastado por problema psicológico, problemas psiquiátricos, está aqui os documentos. E o que está acontecendo é que... Vem aqui. Depois dessa entrevista, uma semana após, curiosamente, ele estava chegando em casa e levou 5 disparos de arma de fogo na cabeça. O coordenador da Diretoria de Ensino e Pesquisa da PM, Coronel Dabu, negou que o soldado tenha sofrido torturas durante o curso de formação. Coloca no ar aí para a entrevista dele. Pode liberar. Não acontece em hipótese alguma. O que há é a exigência nas atividades. Então, determinadas atividades, física como corrida, como
progressão em áreas fechadas de mato, mas tudo dentro de uma observação técnica, de um critério técnico, nada com exagero. A situação dele era respondendo a um procedimento por não ter se adaptado à rotina militar. Cumprimento de regras, cumprimento de horário, ele tinha muitas faltas e por isso ele estava respondendo a um procedimento. Paralelo a isso, ele apresentou os sinais de necessidade de acompanhamento médico, de um acompanhamento psicológico. Ele foi encaminhado para isso pelo sistema de saúde da polícia, mas infelizmente ele abandonou esse internamento, esse tratamento sem que fosse concluído. E nesse final de semana, esse fato triste que aconteceu com ele. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão investigando todas as possibilidades, todos os amigos, todos os relacionamentos que ele pudesse ter, para ver o que pode caracterizar esse fato que aconteceu com ele. Como podemos chegar à origem, ao causador desse homicídio. Pois é, agora tem que se investigar muito. O que ficou curioso disso tudo foi a coincidência ou não, mas ele morreu uma semana depois dessa entrevista que ele deu lá pelo programa 90. 5 tiros na cabeça. E agora a polícia tem que investigar esse crime para saber quem atirou, quem puxou o gatilho, quem matou esse rapaz aí. Por que desse crime? Doa a quem doer. E sobre o soldado da Polícia Militar preso por assalto, a Polícia Civil deu detalhes a respeito dessa acusação. O suspeito policial militar estaria agindo de farda, inclusive, segundo as vítimas, teria entrado na casa de um taxista. Leonel Antônio Gomes, 32 anos, lotado no 22º Batalhão, foi preso na companhia do vigilante Elvis Burkner, de 25 anos, do vendedor Alexandre Oliveira, 23 anos, e de uma mulher que assumiu ser dona de uma pistola e também do revólver que foi encontrado com eles. Agora é o seguinte, eles teriam invadido a casa do taxista. Segundo vítimas, eles usavam um veículo Uno, esse que você vê aí no vídeo, durante os assaltos. O delegado Gil Tesseroli, da Delegacia de São José dos Pinhais, conversou com a nossa equipe sobre esse caso. Pode liberar. Infelizmente, para nós policiais, é difícil ver uma pessoa que representava até então a sociedade cometendo esse tipo de delito. Mas foi um trabalho muito bem feito pela Polícia Militar, pela P2, que tem essa incumbência de fazer o trabalho de corregedoria da Polícia Militar, e já há algum tempo vinham investigando e conseguiram identificar essa pessoa logo após o cometimento de um crime e efetuaram a prisão e entregaram aqui na delegacia para que respondam agora perante a Justiça. Ô, Bruno Henrique, você conversou com o delegado Gil Tesseroli aí? Conversei. A Polícia Militar em si já estava também investigando, não estava? Já estava. O serviço reservado chamado P2, né, Val? E foi a Polícia Militar que prendeu, Foi a inclusive. própria polícia. Já estava de campana. E, Val, por incrível que pareça, segundo a vítima, no momento em que eles entraram na casa, falaram, é polícia, é polícia. Aí a vítima, o taxista pediu, por favor, o mandado de prisão. Aí, segundo a vítima, o policial teria apontado a pistola. O mandado de prisão é esse, passa a grana. E aí levaram quase 7 mil reais deste taxista. E digo a você, Val, o taxista conhecia o policial militar lá mesmo do próprio bairro e apontou à polícia, olha, quem entrou na minha casa é um policial militar e eu vou levar vocês até a casa deles. E acabou denunciando, Val. Olha, sabe o que é? A Guarda Municipal também estava atento a respeito desse policial aí. E o interessante que a gente vê aí, Bruno, e quem está em casa nesse momento, é cortando na própria cara. Claro. Quer dizer, a Polícia Militar prendendo o policial militar. Então não é a Polícia Militar, e sim um policial. Alguém que estava usando farda, desvirtuou, foi para outro caminho, tentou ganhar a vida de uma forma diferente e vai ganhar a vida de uma forma diferente, com toda certeza. Ele vai ser punido pela atitude que cometeu, foi reconhecido pela vítima. Ele foi reconhecido... É preso pelos policiais do grupo reservado, quer dizer, eles não chegaram de supetão a prender por acaso. Não, foi investigado, buscaram informações, tinham fotos, inclusive, a vítima reconheceu por fotos, não foi isso? Foi exatamente isso. O policial negou, viu, Val, a participação. Mas dentro da casa, além do taxista, estavam também, Val, mais 3 amigos do taxista e a esposa do taxista. Os 5 reconheceram todos da quadrilha. A mulher não estava no local, mas depois comentou à polícia que ela seria proprietária das armas, que ela seria dona das armas. Por isso, ela foi presa também por porte ilegal de arma de fogo. E esse policial era motorista de comandante.
estava respondendo por outras suspeitas aí, né? Vamos aguardar agora, mas a polícia fez seu papel. A polícia militar deu uma resposta, mostrou a cara, prendeu e falou. Pronto. O que mais que pode se querer? O que mais pode se pedir? Vem aqui. O promotor do caso Tainá, o Paulo Sérgio de Lima, ele conversou ontem. Ontem eu trouxe, mas eu trouxe essa entrevista no final do programa. Então, muita gente conversou e considerando-se uma entrevista sóbria, equilibrada, diante de um momento em que a gente vê tanta conversa fiada, tanta gente... Sabe o que virou, gente? Sabe aquele programa de esporte, sabe, Felipe? Programa de esporte, assim, onde tem uma roda, um monte de gente, todo mundo dá uma opinião, resolve o time, como é que sai da segunda divisão. Assim, tá desse jeito. Qual é o melhor jogador? Quem não jogou bem? Por que o cara não consegue um bom desempenho no clube? Assim tá se tratando, ou se tratou, esse caso da morte da Tainá, lamentavelmente. Então, quando a gente põe alguém no ar que fala com sobriedade, sem tentar se defender, sem que tenha errado ou dito alguma coisa que tem que escorar depois, alguém que fala com sobriedade, com respeito, e é oficial o que ele diz, que está à frente do caso. É interessante porque as pessoas passam a acreditar mais na justiça. É por isso que eu acho que o IML deveria se passar limpo. Deveria sim. Deveria ter uma intervenção e deveria se passar limpo, porque quando fica suspeita, o povo não acredita mais. Não tem nada de errado, então não tem o que temer. Não tem o que temer. Agora, gente, um monte de gente começa a levantar casos antigos, começa a questionar muita coisa, mostrar que tem falhas. Seria justo, seria correto por parte do Estado que fizesse uma varredura, que mostrasse aí o que realmente acontece, que tivesse uma intervenção e que isso ficasse às claras para a população. Afinal de contas, esses órgãos e todos que estão ali são bancados com dinheiro público, dinheiro do povo. Será que o povo não tem direito de saber o que acontece ali? Afinal de contas, quem paga o salário do cidadão é a população. E a população merece ser respeitada. Mas daqui a pouco, um alerta aí. Se vocês não colocar as coisas claras, isso vai comprometer a eleição daqui a pouco. Preste atenção no que eu estou dizendo. Preste atenção. A saúde pública já ferrou com um candidato na capital do estado. Já perdeu a eleição e foi por ali. Esse caso aí, que tem tentado explodir muita coisa, mas parece que tem gente colocando pano quente, querendo que o negócio não se resolva, querendo que o negócio não aconteça. Gente, você vê ali o diretor da científica falar que as roupas, cadarço, bota, não foram incineradas, que estão guardadas porque é do inquérito. Aí você vê o Gebran, não foram incineradas, sim, inclusive eu tenho a foto com a minha assinatura, que ali é o que vale, o resto já foi incinerado. Quer dizer, eles não se entendem ali dentro, eles sequer combinam as coisas para falar. Aí o diretor lá, o Bruno Henrique, põe o Bruno na tela pra mim aí. O Porcídio, é Porcídio Villani, é isso? Isso, exatamente. O que ele disse a respeito da bota que o Gebran falou, da bota do cadarço e das roupas que tinham sido incineradas? E a mesma a qual o diretor lá, o Leon, é Leon, né? Isso, doutor Falou Leon. que estavam todas guardadas. Grupo Emac. Ali já não bateu. O que o Porcídio falou, Bruno? Val, quando a roupa está contaminada, esse é o termo que eles usam, roupa contaminada. Tá, mas eu gostaria, Bruno, que você fosse pontual pra gente conseguir ter um raciocínio. O que o Porcídio falou? Ele, Val, o destino é o lixo. Primeiro eles entram em contato com a família. Se a família não quer, o destino é o lixo. A Cavo e mais uma empresa fazem a coleta desse lixo. Então quer dizer, olha aqui, olha só. Um diz que foi pro lixo, o outro diz que queimou, que incinerou, e o outro diz que tá guardado e dizem que ofereceram pra família, e a família diz que isso é mentira. Pra você ter uma ideia, no ML não tem nem como incinerar, viu, Val? Então, gente, sabe, mas é informação oficial dali. Então, quer dizer, deveria se fazer, dar uma clareza nisso tudo, para que a população não ficasse reticente a isso. E outra coisa, eu gostaria, Fábio, que amanhã no Brasil, gente, o Fábio Amaro falasse, o delegado Fábio Amaro. Afinal de contas, depois do Silvan, quem assumiu o caso foi o Fábio Amaro. Deu uma entrevista, o Guilherme não pode falar. O Fábio Amaro não foi citado como torturador pelos 4. Inclusive, uma semana antes, o Ministério Público foi lá na delegacia de Pinhais, disse que lá estava tudo normal, tudo certinho. Depois daquela fuga que houve, tentativa de fuga, pessoas baleadas, que não havia tortura ali dentro. Tá tudo certo, segundo o Ministério Público.
Então, o delegado Fábio Amaro está impedido de falar? Ele não pode falar? Afinal de contas, ele ouviu esses 4 e não foi citado por eles como torturador. O que ele ouviu dos 4? Onde ele ouviu? Ele mantém aquela entrevista que ele disse que os 4 eram os assassinos e estupradores da Tainá? Ele mantém isso? Eu espero que o delegado Fábio Amaro fale e convido para falar amanhã no Brasil, gente. Não é para ficar muito tempo calado, não, gente. Tem que falar alguma coisa aí. O Estado por si tem que mostrar alguma coisa de verdade. Esse negócio aí, tem gente presa, gente. A menina morreu. E aí um fica dizendo uma coisa e o outro contradizendo. Dentro da mesma instituição. Que diz respeito com a família, gente. Não respeitam a família. Quer dizer, esse caso ultrapassou todos os limites do respeito. Sabe? Só falta, estão mostrando foto do laudo no ar. Isso é seriedade, gente? Isso é seriedade? Se alguém não fizer alguma coisa, acabou. Acabou porque como é que vão direcionar o próximo caso grave e polêmico? De que forma? Escondendo, colocando panos quentes? Quer dizer, existe um segredo de justiça que não está sendo respeitado. Existe uma família que perdeu uma menina de 14 anos, linda menina, que foi estuprada, que foi morta. E ninguém fala nada, né? Aí tem gente que diz, não foi estuprada. Mas as pessoas que falam que não foi estuprada consideram estupro só mediante uma agressão física. Então quer dizer que se não for através de uma agressão física, não é estupro? Eles esquecem de ler um pouco, de saber que através de coação, através de pressão, se a pessoa estiver inconsciente, estiver alcoolizada, estiver dormindo, já é caracterizado um estupro. E ela tem 14 anos. Então quer dizer, tem tanta coisa aí, e vai no laudo. O Gebran não descarta a possibilidade de estupro. Ele foi inteligente, ele pode falar, mas quando bater o papel na justiça, tá ali. O papel diz que não descarta a possibilidade de ter ocorrido um estupro. Agora você vai ouvir um cara sóbrio, sem tendência alguma, que deu uma entrevista ontem pro Douglas Santucci pro Brasil Urgente. A gente vai reprisar agora, pode liberar, vai lá. Boa tarde, Val. Nós falamos agora com o promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná, Dr. Paulo Markovics de Lima, ele que é um dos responsáveis pelo caso Tainá. Doutor, o que a gente pode afirmar? Dentre muitas confusões deste caso, por exemplo, 4 pessoas que eram suspeitas inicialmente estão soltas sob proteção da Justiça em outro estado. Agora, o que a gente pode afirmar sobre estas pessoas? Elas continuam sendo suspeitas? Elas são monitoradas pela polícia? Na verdade, o que existe são 2 situações bastante distintas. A primeira, de que eles são indiciados no inquérito policial que apura a morte da Tainá e que eles figuram como vítimas num outro processo em que se apura a tortura praticada por policiais e pessoas também que estariam no presídio. Então, veja bem, essa situação de que se eles são inocentes agora por conta disso, não. O que aconteceu é que nós pedimos a soltura desses rapazes porque nós achávamos que as investigações teriam que ser verticalizadas, elas teriam que ser estendidas para que nós obtivéssemos mais provas. No tocante a eles estarem num programa de proteção do Estado, diz respeito àquele processo de tortura. É aquele outro processo. Então, no processo da Tainá, eles são indiciados que respondem em liberdade a um caso que nós vamos, agora recebendo o inquérito nessa semana, fazermos uma reanálise se é caso de nós iniciarmos o processo ou não. Agora, doutor, existiu então esta denúncia da tortura. Agora, caso seja comprovado que a tortura aconteceu como um repúdio depois deles terem confessado o crime, pode voltar a valer esse depoimento deles? Não há dúvida, porque exatamente esse é o aspecto. Se a tortura ela foi praticada com a finalidade de se obter a confissão do crime e depois, nós precisamos ainda mais, que haja uma condenação dos responsáveis por essa tortura, aí sim é que é considerada inválida, é uma prova ilícita pela Constituição Federal e daí ela não vai ser considerada contra esses rapazes, por mais que eles sejam os autores do crime, se apurar isso. Agora, doutor, alguns policiais também continuam presos, né, suspeitos de terem praticado essa tortura. Esse caso dos policiais também, eles devem ser mantidos presos?
Na verdade, esse caso ele está sob o acompanhamento do GAECO, que é uma promotoria especializada. Eu não trabalho nessa promotoria, são colegas que trabalham. Eles afirmam que têm a convicção de que a tortura aconteceu. O processo, claro, vai correr perante a Justiça de Colombo. Isso vai depender de uma série de circunstâncias. O fato é que esses policiais, eles não podem ser declarados culpados em relação a esse fato. Mesmo iniciado um processo, eles terão o direito de se defender, e a correlação que nós precisamos ter é se efetivamente se houve uma agressão, uma violência ou uma coação para esses 4 rapazes, se existe uma relação com a confissão do crime. Aí sim, mas só com uma condenação definitiva da Justiça, que não é o caso, que o processo está começando agora. Doutor, especificamente no caso Tainá, realmente no assassinato, até agora já ficou claro se houve ou não estupro no caso? Na verdade, é a mesma situação que nós já demos a declaração inicial quando o Ministério Público recebeu pela primeira vez o inquérito. Se nós formos considerar sinais sensíveis de violência sexual, nós podemos dizer que não existem, não foram encontrados no corpo da adolescente. Agora, não se descarta a violência sexual, porque, na verdade, ela poderia estar no estado de inconsciência, ela pode ter sido rendida e ter se submetida a um ato sexual não querido por ela, e isso continua sendo uma violência sexual. Então tem que ter bastante cautela de dizer não houve violência sexual, porque ela tem esses 2 aspectos: violência sensível, física, no corpo propriamente, e a questão de ter uma violência sexual que ela praticou coagida o ato sexual. E, doutor, são um trabalho de vários grupos, começa com a Polícia Militar, Polícia Civil, passa pela Criminalística. Vocês recebem um compacto de tudo. Pelo depoimento dos 4 suspeitos e pelos laudos do Instituto de Criminalística, do Instituto Médico Legal, é compatível o que eles falaram com a violência mostrada nos laudos? Algum aspecto, sim, e tudo isso vai ser considerado. Exatamente essa confissão que foi colhida na delegacia, ela vai ser confrontada com todas as provas. Alguns aspectos da prova pericial afastam a confissão, agora outros não. Então, por isso que é preciso ter bastante cautela, ter uma análise cuidadosa para não se acusar as pessoas erradas, vamos dizer assim. Agora, há a possibilidade destes 4 suspeitos voltarem a ser presos? Há possibilidade, sim. Embora, no momento, nós não tenhamos provas efetivamente concretas para que justifiquem que nós peçamos a prisão. Agora, não está descartada, eles continuam sendo os suspeitos do crime. Não é causa de inocência, vamos dizer assim. Eles sofreram a tortura, são inocentes. Não. Na verdade, nós temos que ver a comprovação desse relato deles junto com a prova pericial para dizermos efetivamente que esse depoimento não tem validade nenhuma e, assim, não existindo outras provas, eles não responderiam o processo. Mas é muito prematuro para dizer isso. Está então. Muito obrigado, Dr. Paulo Markovics de Lima, promotor de justiça aqui do Ministério Público, que é um dos responsáveis pelo caso Tainá, dando aí alguns esclarecimentos sobre este caso. E voltamos agora aos estúdios do Brasil Urgente com você, Val Santos. Preso suspeito de matar jovem em carro de luxo na Grande Curitiba. Estava em uma revendedora de veículos da capital. Fábio Júnior Ribeiro, Vicençotti, 34 anos, foi preso em uma loja na Marechal Floriano Peixoto, região central. Ele é acusado de matar, no dia 24 de maio deste ano, Leandro Borges, vulgo Leandrinho. Esse aí é o acusado. O crime aconteceu no bairro Paineville, em Pinhais. E foi motivado por um desacerto comercial, segundo as informações. O delegado Fábio Amaro, que é o delegado de Pinhais, falou com a nossa reportagem. Pode liberar. Realizadas as investigações, nós chegamos à autoria imputada à pessoa de Fábio Júnior Vicençotti, um rapaz de 34 anos de idade. Segundo os levantamentos realizados no inquérito policial, esse rapaz tinha uma dívida de aproximadamente R$300 mil com o ofendido, com o Leandrinho. E na oportunidade do crime, ele teria marcado o encontro já pré-ordenando a morte da vítima. No momento em que o Leandro chegou, ele teria, então, aparecido no local
em um veículo Ford Fiesta, desceu do automóvel, entrou no carro da vítima e efetuou vários disparos de pistola 380 contra ele. O Bruno Henrique, coloca o Bruno na tela aqui pra mim. O rapaz que a gente vê no vídeo aí seria o autor do crime, é isso? Segundo a polícia, sim, Val. Estava devendo pra quem? O autor do crime estava devendo pra vítima ou a vítima estava devendo pro autor do crime? A vítima estaria devendo para o Fábio Júnior Ribeiro Vicenzotti. A informação que a gente recebeu, que esse que aparece na imagem, ele teria marcado o encontro em um Ford Fiesta. 300 mil reais seria o valor da dívida. E tudo isso envolvendo rolo, dívidas com o carro, viu, Val? A vítima também mexia em compra e venda de veículos, é Exatamente. isso? E ali aconteceu um desacerto. Segundo a própria polícia, o Fábio Júnior teria marcado esse encontro, teria ali, de alguma forma, buscado o Leandro e a execução. O que me chamou a atenção, eu conversava com o doutor Fábio Amaro, Val, que o Fábio Júnior, ele já esperava pela chegada da polícia, sabia do mandado de prisão e estava já com os seus advogados esperando a chegada dos policiais, Val. Ele já estava preparado. Já estava prontinho junto com os advogados. Agora, gente, é dívida de negócio, uma confusão que resultou na morte. Será que não teria como resolver isso na justiça? Para isso existe a lei, né? Vai pagar advogado agora para ficar fora da cadeia, para se livrar do crime? Poderia pagar advogado para tentar cobrar. Afinal de contas, o rapaz que morreu era dono de um Audi, pelo menos ali, né, Bruno? E esse Audi, viu, Val, eu tenho aqui, de acordo com a polícia, estava avaliado em 300 mil reais. Pois é. Quer dizer, de repente, a situação poderia se resolver de uma outra maneira. Mas tem gente que prefere pelo pior caminho, que é mais sofrido. Mas fazer o quê? É o seguinte, presos acusados de traficar anabolizantes e remédios também para emagrecer. Eram mole, foram flagrados quando embalavam mercadoria para enviar para os compradores no estado de São Paulo. A reportagem que você vê agora na tela. Pode liberar. 2 jovens foram abordados em um veículo Fusion, parados em atitude suspeita em frente a uma agência dos Correios na Rua Realeza, no bairro Sítio Cercado. Alisson Diego Januário dos Santos, de 26 anos, e Bruno Januário da Silva, de 19, estavam lacrando 2 caixas com fita adesiva. Ao serem surpreendidos pelos policiais, foram revistados e dentro das caixas que seriam enviadas para São Paulo, foram encontrados frascos de anabolizantes e moderadores de apetite. Os 2 jovens confessaram aos policiais que sobrevivem da venda de anabolizantes, esteroides e sibutramina. Eles compravam os produtos proibidos no Paraguai e revendiam em academias e pela internet. Os produtos de venda proibida no Brasil eram enviados pelos Correios para todos os estados. E foi localizado mais também substâncias esteroides, anabolizantes e mais comprimidos para emagrecimento. Tudo é produto contrabandeado, né? Que além de ser contrabandeado, ele é vendido sem prescrição médica, né? Onde pode fazer mal para a saúde das pessoas. A dupla foi presa e encaminhada para o Ciaxu, onde foram autuados em flagrante por tráfico de substâncias ilícitas. Olha só, se você vai comprar esse negócio no Paraguai, por exemplo, você não consegue mandar pelo correio de lá. Lá de Foz do Iguaçu você não manda. Mas se você for para o interior, cidadezinhas próximas dali, já manda pelo correio. O pessoal já manda pelo correio. É o que o pessoal tenta fazer. Então, muita gente vai lá, compra, aí vai para uma cidade próxima, sei lá, São Miguel do Iguaçu, não sei quantos quilômetros de distância de Foz do Iguaçu que não consegue mandar pelo correio mercadorias dessa forma. E aí você já manda. É o que o pessoal estava tentando fazer aqui, quer dizer, embala tudo isso e manda para São Paulo, evita futuras apreensões. Só que caíram do cavalo, foram presos. Quero mandar um abraço aqui para o Lucar Munaro, Santa Felicidade, obrigado, viu, pela audiência, forte abraço. Lucas Munaro. O seguinte, pessoal de Mafra, Santa Catarina, obrigado pela audiência aí, meu povo. E foram presos 24 acusados de tráfico. Foram apreendidos também 400 quilos da marihuana, da maconha, da erva do satanás. Operação da Denarc, Tigre também do COP, hein, Bruno Henrique? A apresentação foi realizada hoje, agora há pouco, na verdade, no 1º Distrito Policial. E digo mais, viu, Val? Durante as investigações, que duraram aproximadamente 5 meses, foram identificados membros da quadrilha criminosa que abastecia cerca de 30 pontos de venda de drogas. Ao todo foram presas 24 pessoas, apreendidos cerca de 410 quilos de maconha, 700 gramas de cocaína, 30 gramas de crack, uma pistola 9mm, um revólver calibre 38
.38 com numeração raspada, 77 munições, 7 balanças de precisão e R$28 mil em dinheiro. Material aí também de contabilidade dos valores auferidos pela quadrilha com a venda das drogas. Tudo isso será repassado em Curitiba e também em Almirante Tamandaré. O fato aconteceu num trabalho onde foi feito o cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão em locais apontados como pontos de venda de drogas abastecidos pela própria quadrilha. Val. Alguém falou com a gente aí? A delegada, a doutora Camila Seconello, conversou com a imprensa, conversou também com a nossa reportagem. E lá no local ela deu outras informações, viu, Val? Ainda continua conversando com a imprensa lá no 1º Distrito Policial. Agora é o seguinte, é muita droga, hein, gente? Muita droga. 400 quilos, pelo amor de Deus. Quanta maconha e quanta gente envolvida nisso tudo. Até que, enfim, a gente mostra que uma grande apreensão. Sabe de onde vem essa droga aí, Bruno? Ah, toda do Paraguai, né, Val? Pois é, isso aí passa... Essa droga passa por vários postos de polícia rodoviária, tanto federal, muitas vezes estadual. Acaba passando e vem embora, vai rolando. E aí acaba sendo apreendida aqui. Muitas vezes a polícia acaba seguindo essa droga para tentar pegar o traficante aqui também. E outro detalhe, viu, Val? Eu tenho uma lista aqui do nome das pessoas envolvidas com essa apreensão. E um detalhe que até a gente pode citar aqui, as mulheres envolvidas no mundo do crime. Se você tem um pouquinho de tempo, viu, Val? Eu tenho aqui a Bruna Greminski, a Jennifer, a Adva, a Andressa, a Ivone, a Marilene, a Adriana e também a Jennifer aqui, viu, Val? Desses 24 presos, eu tenho pelo menos 8 mulheres envolvidas no mundo do crime. E quem estaria por trás de tudo isso é uma mulher, a Bruna Greminski, de 24 anos. Ela também que comandava tudo isso. Também estaria por trás de tudo isso, viu, Val? As mulheres envolvidas com o tráfico de drogas. Ah, meu Deus, e olha o prejuízo que teve um traficante também ao dar de cara com a guarda municipal em Curitiba. Com medo, saiu correndo, jogou cerca de R$2.500 em drogas. A avaliação feita pela guarda municipal, pode liberar, vai lá. Um jovem percebeu a presença de um guarda municipal e jogou um saco preto no chão do pátio de uma das casas da Fundação de Ação Social, na rua Engenheiro Rebouças, na região central. Antes da aproximação do guarda, o homem correu em direção à Vila Torres e fugiu da abordagem. Na vistoria do saco encontrado pelo GM, foram apreendidas 280 pedras de crack embaladas separadamente, 10 buchas de cocaína e cerca de 300 gramas de maconha. Se ele estivesse só transitando por aqui, indo em direção à região central, usando só o trajeto, muitas vezes acaba passando despercebido, né? Mas como ele provavelmente se assustou com a minha presença ali no canto da praça e acabou fugindo em direção à favela. A droga apreendida pelo guarda foi avaliada em aproximadamente R$ 2.500 e pela maneira como estavam embaladas as buchas, foi possível perceber que o entorpecente estava sendo levado para ser distribuído para outros traficantes. As viaturas realizaram patrulhamento na região da Faz, mas não conseguiram localizar o proprietário da droga. O interessante disso tudo é que a gente mostrou aqui um prejuízo danado. Esse perdeu cerca de R$ 2.500. Os outros, 400 quilos. Meu filho, é um prejuízo para os traficantes das últimas horas. Guarda Municipal, Grupo Tigre, COP, DENARC, todo mundo trabalhando. E o resultado, quem sai ganhando com isso? A população. Quem apreende, para o povo não faz diferença. Que a droga apreendida pela Guarda Municipal, ela tem o mesmo poder nocivo do que a droga apreendida pela DENARC. Então, quer dizer, quando se tem uma segurança, nos traz tranquilidade. Vem aqui. Preso acusado de pegar empréstimos usando documentos falsos. Ele já tinha passagem pela polícia. O Reinaldo Gonçalves Brito, 55 anos, usava um nome falso aí para conseguir dinheiro em uma instituição financeira. O funcionário que desconfiou acionou a polícia. Ao chegar, o acusado apresentou outra identidade, falsa também. Aí o delegado Marcelo Lemos, da estelionato, que entrou na parada para resolver, ele conversou com a nossa equipe. Pode liberar. Esse cidadão estava tentando aplicar um golpe na instituição financeira e uma viatura da Polícia Civil estava passando pelo local naquele exato momento e a pessoa foi abordada no local, porque os funcionários desconfiaram lá da documentação que foi apresentada por ele. Porque em outras ocasiões ele havia já conseguido lá contrair empréstimo. Imediatamente uma equipe aqui da DEDEC deslocou até o local
e ele foi conduzido daqui até a delegacia e foi autuado em flagrante. A polícia estava atrás de ladrões de doce de leite. Acabou prendendo 3 suspeitos com a carga. As operações da Delegacia de Estelionato e Desvio de Cargas foram realizadas em Irati e Rio Azul. Foram presos donos de mercado, o José Carlos Batista, 30 anos, e a Amélia Maria Jazinski, de 48 anos, por receptação. Com a prisão, chegaram até quem teria vendido. O Carlos Alberto Dutra, 47 anos. O delegado Marcelo Lemos também falou a respeito desse trabalho aí. Pode liberar. Foi um desdobramento de uma investigação que iniciou-se aqui na DEDEC, onde foi recuperado parte de uma carga de doces de leite que foi subtraída no município de Foz do Iguaçu. Parte foi encontrada em Campo Largo, são doces de origem estrangeira, são doces fabricados na Argentina. Então, a sequência da investigação culminou com a prisão de 2 comerciantes no município de Rio Azul e outro no município de Irati. Aliás, em Irati foi estourado um depósito com outras mercadorias que estão sendo investigadas sobre a sua procedência. Se começar a investigar esse negócio, cai a casa de muita gente. Pode acreditar. Tem muita gente, muito dono de mercado, dono de loja de imóveis, muitas, tem os bons e tem os ruins, como em todos os setores. Não é porque dono do mercado que é ruim, não. Tem apresentador gente boa e tem apresentador que larga cheque que já a conta é cancelada. Quer dizer, tem apresentador que é gente boa, tem gente que não presta. Tem gente que vende, que é dono de mercado que é gente boa, tem outro que vende produto vencido, tem gente que adultera, tem gente que compra carga roubada. Tem cinegrafista também que é gente boa e tem o Amarildo. Quer dizer, tem tudo que é tipo de gente, né, Amarildo? Brincadeira à parte, mas a verdade é essa. Gente, você vê aí alguns que fazem milagre. O cara consegue vender muito abaixo do valor de mercado, faz promoções absurdas, quer quebrar com a concorrência. Mas, com tudo isso que se paga de imposto, o imposto é cobrado o mesmo para todos. Ou um não paga, sonega, ou está comprando produto roubado. Não é possível. E se apertar aí, o pessoal que está comprando doce de leite, se apertar, tem outras coisas. Não deve ser a primeira vez, não deve ser a única carga que compraram roubada, não. Já tem a linha, já tem o caminho, o trilho já foi feito, já meteram a foice ali. É só seguir o carreiro que pega. Porque os caras compram cargas roubadas, um conchavo com muitos assaltantes de caminhão, né? É carga de estofados, é um monte de coisas. Quer dizer, quando vai pro lado, quando pende pro lado da desgraça, pode crer, meu filho, tem coisa ruim. E é o seguinte, um carro bate um caminhão e o motorista fica em estado grave. Foi agora há pouco, a rodovia dos Minérios. Você que acompanhou tudo isso, hein, Bruno? Foi o Jesus? Luiz Carlos de Jesus, eu tenho as informações, Val. Foi muito próximo ali ao portal principal de Almirante Tamandaré. E, para você ter uma ideia, várias ambulâncias. Não tem ambulância na região de Almirante Tamandaré, viu, Val? Tem agora, que ir mesmo de Curitiba. O detalhe é o seguinte, até o helicóptero foi acionado, né, Bruno? Pela distância, Val. Como a rodovia dos Minérios hoje, ela passa por reforma e ali fica naquele sistema pare e siga. E ali, devido ao impacto violento... Pancada, meu Deus. Foi praticamente frontal, né, Val? E a vítima, logo com um helicóptero, que sai aqui do bairro Bacaxiri, ele faz o transporte até o Angelina Caron num percurso de 6 minutos. Olha, tem um detalhe aqui, o motorista ferido, que foi, segundo ele, foi fechado por uma caminhonete, jogou o carro em cima de um caminhão. Aí, para se defender, jogou em cima do caminhão. É assim, é questão de instinto. Quando vê um carro pra cima de vocês, acaba jogando. Pra se defender, não percebeu a vinda do caminhão, e aí essa pancada violentíssima. Testemunhe também o Tenente Petros do Corpo de Bombeiros conversaram com a nossa equipe. Pode liberar. Eu tava vindo atrás do outro caminhão aqui, e a estradinha subiu contramão e o Santana, pra não bater no meio da estradinha, jogou na frente do caminhão ali e acabou dando que deu ali. Seria fechado, pra ele não bater no meio do outro carro, ele jogou na frente do caminhão ali. Eu tava vindo atrás, também tinha que parar ali pra não dar. Tenente, um acidente grave aqui na rodovia dos Minérios. Positivo, um alto caminhão aí, a vítima teve uma fratura de fêmur, ficou presa nas ferragens, mas a equipe do bombeiro chegou, já retirou, já está na ambulância. Foi acionada até uma aeronave? Isso, a aeronave veio de apoio aqui com a equipe do GRAE e vamos ver se a remoção vai ser feita ainda pela aeronave ou pela ambulância, não sabemos ainda. Muitas vezes aí, transporte pela aeronave é rápido.
Esse caso vai para Angelina Caron, né, que é próximo também, e fica tudo próximo de se tratando de helicóptero, né? Aí é jogo rápido, 3, 4, 5 minutos está lá, já está... agora dá uma olhada de carro, meu filho, 30 quilômetros, mais de 30 quilômetros. E isso com um trânsito intenso, como é que até chegar, só por Deus. Aí fica a situação bem mais complicada, mas eu fico impressionado de ver a pancada. O cara saiu vivo dali, rapaz, olha aí, ó. Olha a pancada, arrebentou, arregaçou com a frente do carro. Põe um Bruno na tela aí pra mim. Eu recebo a informação, Bruno, será que essa é a semana que está contra os policiais militares mesmo? Mais um policial ferido, é isso? Baleado? Val, eu recebi a informação do Luiz Carlos Jesus nas ruas da cidade, entrei em contato com o Cabo Badaró, na sala de imprensa, Cidade Curitibanos. Essa rua está localizada na cidade industrial de Curitiba. Aconteceu um confronto da polícia com criminosos e a polícia recebeu também uma outra informação, pessoal do 13º Batalhão, que um soldado estaria ferido nesse confronto com os criminosos agora. Essa confirmação ou não? Val, a polícia recebeu e nesse exato momento o SEAT está sendo acionado, 2 pessoas estão feridas e pode se tratar dessas 2, um policial ferido nesse confronto. Então confirma isso pra gente. Confirma isso, confirma porque, olha, seria o quarto. Porque um policial morreu, o outro policial foi preso, outro policial oficial ontem tentou evitar um assalto, um oficial da Polícia Militar. Levou um tiro na cabeça. Levou um tiro na cabeça. E agora mais um policial ferido por arma de fogo na capital do estado.